Você tem tudo aquilo que você necessita? Hoje nós vamos ler um salmo aqui, o salmo de número 23, e esse salmo fala que quando o Senhor é o nosso pastor, nada vai nos faltar. Veja só como você pode alcançar do Senhor aquilo que você realmente necessita. Vamos ler esse salmo juntos e vamos refletir sobre ele. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, meu irmão e minha irmã. Estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus e o nosso desejo é que você seja edificado através desta palavra. E hoje eu quero ler aqui o Salmo número 23, o salmo mais conhecido do livro dos Salmos. É o salmo mais popular de todo o saltério, como nós costumamos falar. Vamos ler então o Salmo de número 23? Só que antes eu quero convidar você, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e se essa palavra edificou a sua vida, compartilhe ela com alguém para que outras pessoas possam ser edificadas através dela. Vamos ler então o Salmo 23, ele diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Que salmo edificante, não é verdade, meus irmãos? Esse salmo ele começa com uma afirmação. Esse salmo foi escrito pelo rei Davi, e ele diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse versículo aqui ele é usado muitas vezes para falar sobre a provisão de Deus na nossa vida, no sentido de que nada daquilo que nós necessitamos vai nos faltar. Só que nós temos que ter um cuidado aqui com esse texto bíblico, porque quando o texto bíblico diz que nada nos faltará, não significa que tudo aquilo que nós queremos nós vamos alcançar. Aqui o texto está falando de coisas que são necessárias na nossa vida, coisas que nós realmente precisamos. Nós, no mundo de hoje, corremos atrás, às vezes, de muitas coisas que não são necessárias para nós. Muitas vezes perdemos o nosso tempo, gastamos o nosso dinheiro, gastamos a nossa energia, correndo atrás de coisas que talvez Deus não queira para nós. Então nós temos que fazer uma pergunta: o que é necessário para que eu viva e viva bem nesse mundo? Tudo aquilo que for necessário, nós vamos ter do Senhor. O Senhor vai nos dar aquilo que realmente é necessário para a nossa vida. Agora, veja bem, em primeiro lugar você precisa fazer do Senhor o seu pastor, para que tudo aquilo que for necessário não lhe falte. Então, o Senhor tem que ser o seu pastor. O que um pastor faz na vida de uma pessoa? Um pastor, ele dirige, ele orienta, ele conduz, ele mostra o caminho. É assim, é isso que um pastor faz. Naquela época, e aqui Davi está fazendo uma metáfora, uma comparação com aquilo que ele fazia antes de ser rei em Israel. Ele era pastor de ovelhas. E o pastor de ovelhas, ele faz isso. Ele protege o rebanho, ele dirige o rebanho e ele alimenta esse rebanho. Então, o pastor faz isso na nossa vida. O nosso Deus faz isso na nossa vida. Ele nos protege, ele nos alimenta, ele nos conduz e nós precisamos estar submissos a essa direção do Senhor. Naquela época, o pastor tinha um cajado. E sempre que uma ovelha estava se desviando do caminho, o pastor usava aquele cajado para trazer a ovelha de volta e fazer com que a ovelha andasse no caminho, porque ele estava conduzindo essa ovelha para os pastos verdejantes. Esse era o trabalho dos pastores naquela época, eles conduziam as ovelhas até onde havia pastos.
Então, o que Jesus faz conosco é isso. E naquela época, o pastor então tinha o seu cajado e ele usava esse cajado para puxar a ovelha, para dirigir a ovelha. E às vezes usava até o cajado, sabe para quê? Para dar uma cutucada na ovelha. Às vezes ele dava uma cutucada na ovelha para fazer a ovelha despertar, para fazer a ovelha caminhar. E claro, ninguém gosta de ser cutucado, né? Mas às vezes o Senhor faz isso conosco também. E aí nós acordamos, despertamos e nós temos que estar atentos a essa direção do Senhor na nossa vida. Quando o Senhor nos chama, quando o Senhor nos cutuca, quando o Senhor nos mostra o caminho, quando o Senhor nos puxa de volta, nós temos que estar submissos a isso. Quando eu estou submisso a isso, eu estou fazendo do Senhor o meu pastor. E aí então eu posso confiar que nada daquilo que for necessário vai me faltar. Amém, meu irmão? Então, receba essa palavra de Deus aqui como uma orientação para a sua vida, para que você possa receber do Senhor tudo aquilo que o Senhor tem para ti, em termos de provisão, porque Ele é o nosso pastor e nós precisamos nos deixar guiar por Ele, e ao nos deixarmos guiar por Ele, nós vamos ter tudo aquilo que nós necessitamos. Que Deus te abençoe e você possa ter do Senhor tudo aquilo que você realmente necessita, fazendo dele, é claro, o seu pastor. Fique bem, fique em paz, fique com Deus.